Bom, e hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Nélio Biso. Ele é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, lá no campus de São Paulo, da capital. Né? E ele, bom, além de um especialista em educação, né, ele também tem um livro sobre o Charles Darwin, né, que o título é Charles Darwin, do telhado dos Andes à teoria da evolução. O professor Nélio Biso, ele fez a graduação e mestrado em Ciências Biológicas na USP, e o doutorado já em Educação. Na verdade, o doutorado dele foi sobre o ensino da evolução e história do darwinismo. Ele fez pós-doc na Inglaterra, né, e, como eu disse, atualmente ele é professor titular da Faculdade de Educação. Ele tem uma larga experiência científica, é internacionalmente reconhecido na área da atuação dele, e recebeu vários prêmios, né? Eu vou mencionar alguns aqui. Em 1985, o prêmio Funbeck, né? Em 91, o prêmio Abril de jornalismo. Em 98, o prêmio José Reis de divulgação científica. Né? Então, ele é um especialista também em divulgação científica. E em 2006, ele teve uma obra finalista no prêmio Jabuti, né? Com melhor, no setor de melhor livro didático ou paradidático. E ele tem vários livros escritos, né? Não vou conseguir mencionar todos aqui, são vários, né? Mas eu já mencionei esse sobre o Darwin, né? Ele tem um que é Ciências Fácil ou Difícil, são livros para estudantes de colégio. Tem o Telecurso, né? Tem um que é Evolução dos Seres Vivos, e outro, uma coleção Ciências, junto com o Jordan. Né? Bom, então é um grande prazer termos aqui o professor Nélio Biso. Obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui. Quero agradecer a vocês a presença. E quero falar da minha alegria. É um privilégio estar num auditório tão bonito, não é? Tão bem equipado, tão bem, não é? Guarnecido, né? Um auditório cheio. Em São Paulo, nessa hora, as pessoas normalmente estão no meio do engarrafamento, brigando com os carros, o carro da frente e o carro de trás. Né? Enfim, quero agradecer muito a presença de vocês para, enfim, discutir um tema científico é uma coisa que não é muito fácil, muito simples, né? Conseguir reunir todas essas condições. Né? Eu pensei num tema bastante pouco técnico, no sentido de não ser uma aula. Isso não é uma aula, vai ser uma conversa, não é? Que, ao mesmo tempo, ela vai tentar não ser uma conversa superficial, uma conversa sobre alguma coisa que vocês já ouviram falar 20 vezes. Não é? Então, durante o meu doutorado, eu trabalhei com a história do darwinismo. Estudei, fui à Inglaterra, fui aluno numa universidade inglesa, estudei fontes primárias sobre darwinismo, enfim, estudei os manuscritos de Charles Darwin, estudei a biblioteca pessoal dele, os livros. Tive a oportunidade de trabalhar com as marcações que ele fez nos livros. E, enfim, eu acho que eu acabei descobrindo um monte de segredos do Darwin, e alguns deles são segredos entre aspas, não é? São conhecidos da academia, do pessoal que estuda Darwin, mas, de qualquer maneira, eu me sinto meio que parente do Darwin, porque eu conheço algumas coisas que não são publicadas, não é? Não são amplamente divulgadas. E eu vou contar para vocês algumas dessas, vou cometer algumas indiscrições hoje. Né? Vou mostrar algumas cartas de amor, cartas que não são muito conhecidas. Não é? A imagem do Darwin é uma imagem estritamente monogâmica, não é? Quase que... Né? Ele é quase um padre, né? Quase que um ministro anglicano. Né? Mas ele não era... Ele foi uma pessoa normal, como todo mundo. Ele namorou, ele teve, enfim, dúvidas amorosas. E o fato é que
uma dessas dúvidas amorosas quase fez com que ele não embarcasse no navio chamado Beagle, né? Logo depois dele se formar na universidade, ele teve essa oportunidade de fazer uma viagem ao redor do mundo e ele estava, né, vocês vão ver aí, ele estava se enroscando com uma moça que ele já conhecia há muito tempo e quase que esse negócio acaba dando certo, não é? Para nossa sorte não deu, porque se desse certo, ele talvez tivesse se casado com ela, virado um ministro anglicano, talvez ele fosse um pároco numa paróquia anglicana, né, teria um monte de filhos e seria, né, um bom padre, sei lá, teria salvado muitas pessoas e levado, né, encaminhado as pessoas para o paraíso. Mas ele não se casou com essa moça, teve um monte de filhos também, mas ele levou mais tempo para se casar e, além disso, os seus frutos, digamos assim, não foram apenas materiais, não foram apenas na forma de filhos, na forma de família. Ele também nos deixou um legado intelectual muito importante. E nós vamos falar um pouquinho também disso, em particular de uma descoberta que ele fez, uma descoberta muito importante que ele fez na América do Sul, mas não vai ser a descoberta, não vou falar do pedaço mais conhecido da viagem de Darwin, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes das ilhas encantadas por onde passou o Beagle, né? As Ilhas Galápagos. Nós não vamos falar de Galápagos, vamos falar de um outro lugar muito mais perto, muito mais próximo da gente e que vocês certamente já terão ouvido falar. Mas não por conta disso, não por conta da grande descoberta que Darwin fez nesse local. Então, vamos lá. Então, rapidamente, ali vocês estão vendo a primeira foto lá de cima, é uma pintura, é Darwin à esquerda com a irmã mais nova dele, né? Quando ele era muito pequeno, ele tinha 11 anos quando fez essa imagem, e aqui embaixo é uma fotografia, uma das primeiras fotografias já disponíveis, um daguerreótipo, quando ele tinha 50 anos, na época que ele publicou Origem das Espécies. Ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, Darwin nasceu numa família abastada e intelectualizada, não era filho de nobres, não se pode dizer isso, mas, de qualquer forma, ele era de uma família rica, teve uma educação refinada, e ele era, desde pequeno, portador de uma grande curiosidade, de um raciocínio que era privilegiado, embora ele, no fim da vida, negasse isso, mas há várias evidências, registros de professores, etc. E outra coisa importante, desde pequeno, ele passava mal depois que comia, ele nunca passou bem, ele sempre teve problemas de estômago, problemas que não se sabe se eram de fundo nervoso, mas, de qualquer forma, desde pequeno, ele não passava muito bem, não tinha uma saúde muito boa. Ali, o avô foi uma influência intelectual muito grande, ele era médico, poeta, enfim, naquela época, no século XVIII, quando viveu o avô, que morreu antes dele ter nascido, os intelectuais transitavam por muitos campos diferentes, né? A mãe, que morreu muito cedo, né? À direita, Susana, e o pai dele, Robert, que também foi médico e também queria que o filho fosse médico, né? Uma família de médicos. Essa é a casa onde Darwin nasceu, foi construída pelo pai dele, fica numa cidadezinha chamada Shrewsbury, perto do país de Gales, fica numa elevação, e essa casa ela tem o nome de The Mount, o monte, né? E, ao lado dessa casa, havia uma propriedade, e nessa propriedade havia uma casa chamada Woodhouse, que era da família Owen. E vejam a casa da família Owen, uma família muito abastada, uma família muito rica, com mais posses até do que a família de Darwin. E havia como que um bosque, né, onde, inclusive, às vezes, o próprio Darwin ia caçar nesse bosque.
Me perguntam sempre como é que era o Darwin, e é interessante que existem registros muito precisos do Darwin. O pai dele era muito meticuloso, e anotou o peso e a altura dos filhos até os 30 anos. Toda vez que encontrava com eles, media os filhos e fazia os registros. Já pensou um pai desse, que pai chato, né? Vai jantar, almoçar no domingo. Não, não, antes do almoço, vamos ver o peso, vamos ver a altura de cada um dos filhos. E ele, aos 26 anos, ele tinha 1,80 m e 68 quilos. Né? Uma estatura, enfim, quase atlética. E a vizinha que morava naquela casa era alvo de grande conversa entre os primos. Essa é uma carta que ele recebeu de um primo, não é? Aliás, que ele escreveu para o primo, não é? E ele diz aqui: e Fanny, o mundo inteiro sabe, né? As the world knows, is the prettiest, plumpest, é a mais bonita. Plumpest é alguma coisa assim, com a mais rechonchuda, tem uma conotação física, né? A mais, né? A mais charmosa personagem que Shropshire é o condado, é o estado, né? A região, possesses, né? Possui. Enfim, já deu para ver que era uma moça e tanto, né? Essa moça era a sua vizinha, que ele conhecia desde pequeno. Enfim, eles se conheciam há muito tempo e era uma moça que todos diziam que era uma moça muito bonita, né? Embora não haja, eu encontrei só uma foto da Fanny disponível, mas ela com 70 anos. Eu falei, não vou mostrar essa foto para eles, né? Porque vai ser uma decepção. Então, tem um pessoal aí da computação que trabalha duro, né? E me ajudou, então, a fazer algumas reconstituições a partir dos elementos que a gente tinha. Então, deu para ver o seguinte, que ela tinha, aos 26 anos, vocês viram o tamanho do Darwin, o peso do Darwin, né? Aos 26 anos, ela tinha alguma coisa com 1,79 m, tinha olhos azuis esverdeados, tinha cabelo castanho, tinha 88 centímetros de busto, agora os computadores começaram a trabalhar, tinha cintura 60, tinha um manequim 38, tinha o sapato, deu um decimal aí, mas alguma coisa como 37, 38, 54 quilos, e deu para reconstituir graficamente a imagem, né? Uma imagem bastante original, né? Vocês viram que eu não estava brincando. Quando o computador deu esse negócio, aí nós ficamos bobos, né? Enfim, a moça não era de se jogar fora, definitivamente. Quando chega... Agora, assim que ele se forma na faculdade, ele recebe, então, um convite para viajar ao redor do mundo, não é? Mas não era exatamente uma viagem de turismo, era uma essa viagem ela estava sendo oferecida, o Darwin estava sendo recomendado, não é, por um professor. E daí, então, dá para ver que essa imagem que ele apresentava de si próprio, quando escreveu sua autobiografia, de uma forma resumida para a família, ele acabou sendo muito modesto, dizendo, não, minha inteligência estava sempre foi abaixo da média, coisas desse tipo. Mas, na verdade, até por conta desse convite, vejam que é um dos seus professores que é consultado pelo almirantado britânico, não é? Então, a Marinha tem que é uma indicação de uma pessoa que possa viajar numa expedição e que tenha dotes científicos, e consulta, então, um professor da Universidade de Cambridge, não é? Um professor de botânica, e esse professor de botânica, então, indica o Darwin, o Charles Darwin. Ele estava, em agosto, no final de agosto de 1831,
fazendo o que aquele professor de botânica tinha recomendado, que era aprofundar os seus conhecimentos de geologia. Então, ele tinha, apesar de já ter se formado, ele continuou frequentando palestras na universidade e essas palestras eram dadas por um professor que já tinha uma grande reputação, já era famoso, era um geólogo famoso. Esse geólogo, pouco tempo depois, iria batizar um extrato geológico que mantém seu nome até hoje, que é o Cambriano. Não é? O Cambriano, esse professor deu o nome por conta de ter encontrado, estudado essas rochas no país de Gales. E o país de Gales era chamado pelos romanos de Cambria. Então, eles chamam de Cambriano, não é? Esse extrato geológico. E o nome desse professor era Adam Sedgwick. Era um pastor, era um ministro anglicano, não é? E tinha desenvolvido um grande conhecimento de geologia, e ele tinha convidado o Darwin para participar de uma das suas excursões de campo. Depois das conferências, enfim, deveria haver algum tipo de grupo de estudos, alguma coisa desse tipo. E Darwin acabou sendo convidado por esse professor a fazer uma coleta, participar de uma excursão de vários dias. E essa excursão, coincidentemente, era perto da casa paterna de Darwin. Não é? Como eu disse, Shrewsbury fica às portas do país de Gales, e era a região que o Adam Sedgwick estava estudando. E eles, na ida, pararam na casa paterna de Darwin, estudaram, dormiram lá, jantaram, e na volta também pararam, não é, na casa paterna. Quando eles chegam na casa de volta dessa excursão, então há uma carta, e nessa carta, então, existe a oferta para que Darwin viaje ao redor do mundo. O pai de Darwin, assim que Darwin fala da carta, ele desconfiou. Ele disse: se a oferta fosse tão boa, isso não teria sido oferecido para você, porque você é recém-formado, você está estudando, você não é um pesquisador. Você quer ser um pesquisador, você não reúne as condições de pesquisa. Está muito estranha essa oferta. E ele, enfim, Darwin estava muito excitado para aceitar essa oferta, e ele então pergunta para o pai: mas se o tio, não é, se eu conseguir convencer meu tio que a viagem será boa para mim, você mudaria de opinião? Ele disse: não, seu tio você sabe que não é, uma pessoa que eu tenho em alta estima, em alta conta. Se você convencer o seu tio, então, aí você vai poder fazer a viagem. Então, ele corre atrás do tio, e o tio acaba, já de cara, dizendo que acha que é uma boa ideia, e o tio convence o pai, então, a deixar o Darwin fazer a viagem. Esse tio seria chamado, por ter deixado, né, por ter conseguido fazer com que a viagem de navio fosse possível, ele vai chamar o tio para o resto da vida de meu Lorde do Almirantado. Né? Se refere assim a ele, meu Lorde do Almirantado. Bom, a notícia que ele tinha é que o capitão do navio era muito experiente. Quando ele chega lá, ele vê um rapaz de 23 anos. Ele já começou, enfim, uma coisa estranha, porque as recomendações eram tão grandes ao capitão, mas um capitão que era um pouquinho só mais velho do que ele mesmo, né? Então, soou um pouco estranho. Ele parecia ter 23 anos, na verdade tinha mais, mas ele parecia ter 23 anos. O capitão Fitzroy, ele era de uma família abastada, ele sim era de uma família nobre, né? E a carta dizia que ele tinha viajado pelo Pacífico, né, e, enfim, já tinha passado por aquelas águas, né, tinha participado de uma expedição que tinha sido, naquele ano, tinha sido publicado um livro sobre aquela expedição. Era uma expedição muito famosa. E ter participado como capitão naquela expedição, eram vários barcos, né, vários navios. Isso, de fato, dava muitas credenciais. Né? Já me perguntaram uma vez por que escreve Fitzroy. O capitão chamava Fitzroy.
não é? Escreve desse jeito estranho, aqui com R maiúsculo no meio. E a pergunta, enfim, eu gosto de perguntas difíceis porque isso me obriga a estudar. E eu fui atrás, nunca tinha me perguntado por que essa esquisitice. E aí eu fiquei sabendo que o Fitzroy, ele é um descendente direto do rei da França. Umas tantas gerações antes, uns 100 e tantos anos antes dele nascer, o rei tinha tido um filho ilegítimo. E esse filho ilegítimo teve família, e essa família foi chamada, como alusão à expressão filho do rei, então se criou o nome Fitzroy. Então, o R maiúsculo é uma referência ao rei, né? Então, isso era um sobrenome chique, um sobrenome que mostrava uma ascendência real. No entanto, Darwin, ele mesmo, quando ele vai para Londres, então, ele mora os pais moram, o pai com as irmãs mora nessa cidadezinha pequena, ele está ali, né, rapidamente decidindo se vai viajar ou não, e ele então é aconselhado a ir para Londres, conversar com o capitão, e lá então tomar as decisões, né, que ele poderia tomar. E ele, quando chega em Londres, ele começa a ter algumas dúvidas. Ele mesmo perde um pouco da sua convicção da viagem. Porque, por um lado, ele diz, profissionalmente seria muito bom, ninguém nunca estudou a geologia da América do Sul, eu seria o primeiro, isso vai ser bom para a carreira. Agora, pessoalmente, seria ruim. Então, seriam vários anos, né? E ele tinha lá uma conversa com a Fanny, mas a Fanny já tinha ficado noiva. E, portanto, já tinha um casamento em vista. Isso significava, então, viajar seria abandonar totalmente qualquer pretensão que ele viesse a ter com a vizinha, com a antiga amiga. E ele escreveu, enfim, um pedaço de uma carta, ele faz uma alusão, uma peça de Shakespeare, e ele diz, bom, há coisas que acontecem como, né, você tem que aproveitar a maré. Né? Então, parece que esse é o caso. Ou seja, ele não está muito certo que ele tem que fazer a viagem mesmo. E aí aparece uma notícia inesperada. A Fanny rompe o seu noivado no início de setembro. Assim que a notícia da viagem chega na casa da Fanny, que o Darwin vai viajar, a Fanny rompe o seu noivado. E é engraçado que o noivo chamava John Hill, e as irmãs ficavam brincando com o Darwin, falando, Darwin, a Fanny, namorando com o The Hill, e você aqui no The Mount. The Mount era a casa, né? Muito maior do que o The Hill. O Hill é um montinho, né? Enfim, ele tinha uma estatura muito maior do que o The Hill. E, além de romper o noivado, a Fanny toma a dianteira, toma a iniciativa. Ela manda um presente para Darwin, ao saber que o Darwin vai, além de tudo, visitar o navio. Né? Vai para o porto. Né? Ele, então, já mandou a notícia que decidiu viajar, vai visitar o navio e fala para onde ele vai, para o porto onde está o navio, e a Fanny, então, resolve romper o noivado e, para descansar, para relaxar, ela vai para a mesma cidade portuária. Né? Ficava a 400 quilômetros de distância da cidadezinha onde eles moravam. Né? E ela mandou um presente para ele. O presente tinha que chegar, né, antes que ela. Então, o recadinho dizia o seguinte: Doutor Postilhão, aceite esta pequena bolsa como lembrança da governanta da Floresta Negra. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Antes de uma leitura apressada seja feita, né? Primeiro, uma bolsinha na época provavelmente era alguma coisa para guardar rapé, sei lá, alguma coisa útil, né? Prática.
E doutor Postilhão. Postilhão era o tratamento pessoal que ele recebia dela. Ela era chamada de maid, como se fosse governanta, e hoje talvez faria mais sentido falar dona de casa, né? E ele era o postilhão. Postilhão é uma palavra que a gente não usa mais, mas a ocupação mais próxima do postilhão hoje seria o carteiro, mas o carteiro hoje não tem a importância que o postilhão tinha naquela época. Se vocês olharem as publicações, troca de cartas entre o Darwin e os amigos, ou entre os nobres daquela época, vocês vão ver que era comum uma carta ser mandada de manhã e na hora do almoço já ter a resposta. Não é? Um convite para o almoço, para ser expedido de manhã e antes do final da manhã já ter a resposta. Ah, tá bom, então eu vou estar aí sim às 11h30. Por quê? Porque havia os postilhões. Os postilhões eram cavaleiros, não é, armados que transportavam mensagens e valores. Não é? Então eram guardas, na verdade. Podiam mandar dinheiro, podiam mandar coisas preciosas, valiosas, joias. Não é? E eles andavam, então, uniformizados e a cavalo. Não é? Então, enfim, reuniam uma imagem de pessoas fortes, homens, não é? Sempre homens. Homens é um nome muito masculino, postilhão. Fortes e de muita responsabilidade. Não é? Então, ele era o postilhão. E, então, doutor Postilhão, doutor porque ele já tinha se formado, né, aceita essa pequena moça como lembrança da governanta da Floresta Negra. A Floresta Negra era aquele bosque da casa da Fanny, né, aonde eles se encontravam, eles brincavam, eles caçavam. A Fanny, inclusive, era muito atirada para a época. Ela caçava também, uma coisa que não se esperava que as moças fizessem, mas ela tinha boa pontaria, fazia questão de acompanhar o Darwin nas caçadas, enfim. Eles não caçavam muita coisa, caçavam um fazão, sei lá. E os ingleses têm aquela coisa com a raposa, mas não sei se tinha raposa lá mesmo. Mas, de qualquer maneira, a Fanny toma a dianteira. Só que, vejam só que coisa, quando a Fanny chega no cais, ela visitou o navio errado. Em vez de ir ao Beagle, ela visitou o Adelaide. E ela foi, sabendo que o Darwin tinha um ponto, né, um lugar onde ele gostava de ir, visitou também esse local, fica bem em frente ao cais, também não encontrou. E aí ela escreve para ele, né, lamentando o desencontro e perguntando se ele, já que estava ali, não poderia visitá-la, porque ela iria ficar na casa de uma tia a 70 quilômetros de distância. E deixou o endereço de onde ela estava. Só que essa carta acabou desencontrando o Darwin, porque o Darwin, em vez de voltar para a casa paterna, voltou para Londres. Então a carta ficou esperando por ele, e ele sem saber que a Fanny tinha estado lá procurando por ele. Mas ele toma a iniciativa de escrever. Então, ele ao conhecer o Beagle, ao conhecer o navio onde ele iria viajar, né, ele escreve uma carta para a Fanny. Essa carta foi perdida. A Fanny, vejam só, não guardou direito às cartas do Darwin. Né? Não se conhece essa carta. Mas se conhece a carta que a Fanny mandou, essa sim o Darwin guardou muito bem por toda a vida. E essa carta, então, a Fanny diz que ele está com um humor satânico. E nessa carta ela responde uma pergunta do Darwin, se ela o esqueceria ao longo dos 3 anos da viagem que ele iria ter. A viagem estava planejada para 3 anos. Então, ela escreve, você me pergunta o que terá mudado quando voltar, que você espera que eu não o tenha esquecido. Eu não tenho dúvida de que estarei esperando por você na floresta, como estou hoje, apenas mais velha e confusa. Onde quer que eu esteja, mude o que mudar em mim, nada poderá mudar minha opinião sobre você.
as muitas horas em que estivemos juntos, desde os tempos em que éramos a governanta e o postilhão, nunca serão esquecidas e haveremos de evitar que encontrem um fim. Vejam só que carta, não é? Que alento que essa moça dá para o Darwin. Não é? E não era de se jogar fora, não é, a moça? Um pouquinho mais velha, madura, não é? Não se sabe, a carta, ela está respondendo uma carta, essa carta a gente não tem, não sabe, não sabe exatamente o que está escrito, mas ela fala que é uma carta cheia de humor satânico. O que será esse humor satânico? Primeiro, ao chegar ao Beagle, o Darwin percebeu o seguinte: o Fitzroy, ele não estava voltando do Pacífico, mas exatamente do mesmo lugar aonde o navio tinha ficado perdido. O Beagle tinha ficado perdido na Terra do Fogo. E o seu capitão, o capitão do navio, o Fitzroy, ele descobriu que o Fitzroy não era o capitão original do Beagle. O capitão original era o Stokes, John Stokes. E ele teria escrito as seguintes palavras: a alma de um homem morre com ele. E logo em seguida se suicidou na cabine do navio, nos aposentos do capitão. Ele estava em meio a uma crise pessoal terrível, não é? O navio perdido, os marinheiros morrendo de escorbuto, eles sem comida. E para vocês terem uma ideia, o local onde eles estavam perdidos fica perto da onde hoje se chama Punta Arenas. Mas esse nome Punta Arenas foi um nome que foi dado ao local para esquecer o nome anterior. O nome anterior era Puerto Hambre. Era onde as pessoas ficavam desesperadas de fome, porque não havia o que comer, não havia o que pescar, não havia o que fazer naquele lugar. E, enfim, os marinheiros, esse suicídio tinha ocorrido na cabine onde Darwin estava tendo oferta para dormir. Você vai repousar sua cabeça aonde o capitão agonizou por 3 dias. Ele tentou se suicidar, ele levou 3 dias para morrer. Suicídio doloroso. Pois é. Para os marujos, o capitão Stokes ainda vagava com uma alma penada pelo navio. E sabe que em inglês leva a sério esse negócio de fantasma, né? E o capitão Fitzroy, ele mesmo, ele era sobrinho de um suicida. O tio dele tinha se suicidado. E vejam que coisa, e o Fitzroy, ele morreu anos depois, suicidado, ele se suicidou. Ou seja, aquela viagem de turismo, aquela coisa maravilhosa, aquela oferta imperdível, não é? Dá para entender por que o Darwin começa a vacilar, mas ele começa a vacilar meio em segredo, porque ele não pode contar para o pai, não é, aonde ele se meteu, porque no fim seria admitir que o pai é que tinha razão. De fato, se fosse tão bom, não tinha oferecido para ele, não é? Bom, o navio, a primeira impressão que o Darwin teve do navio é que o navio tinha passado por um bombardeio, estava completamente destruído, alguma coisa do tipo, porque estava sendo profundamente reformado. E provavelmente isso teve a ver com as exigências do capitão Fitzroy. Então, ele tinha exigido uma reforma muito profunda no navio, e alguns luxos, inclusive, algumas coisas que não eram comuns. Então, por exemplo, ele tinha exigido que a Marinha trocasse os canhões. Em vez de canhões de ferro fundido, ele queria canhões de bronze. Por quê? Porque quando o navio ficou perdido lá na Terra do Fogo,
As bússolas tinham parado de funcionar. Todo mundo achava que tinha uma assombração tomando conta do navio. Tinha tido algum tipo de, enfim, de evento magnético que as bússolas tinham ficado desorientadas. Um nevoeiro de muitos dias. E o Fitzroy acreditava que ele tinha que eliminar toda a influência magnética que havia dentro do navio. Os canhões eram uma coisa importante. E isso explicava também porque ele queria alguém que pudesse estudar a geologia local, porque ele imaginava que houvesse o subsolo ali da região, fosse um subsolo com muito minério de ferro, com alguma coisa que pudesse interferir no funcionamento das bússolas. Daí, né, a suspeita de que não era assombração, mas era a região mesmo, que era uma região muito difícil. Não é? E a viagem, então, que normalmente é apresentada como sendo a viagem ao redor do mundo, não é bem assim, ela não foi ao redor do mundo, porque ela se concentrou, não é, no extremo sul da América do Sul, uma região que era considerada uma região estratégica do ponto de vista geopolítico. Todo o trânsito, a Inglaterra tinha investido muito dinheiro e tinha perdido expedições muito importantes tentando achar uma travessia, uma rota pelo norte. E não tinha tido sucesso. Expedições muito importantes se perderam ali, e o gelo da região impedia qualquer tipo de rota, mesmo sazonal, né, estabelecida ali pelo norte. Então, o sul, havia a alternativa da África, né, do Canal da Boa Esperança, e a alternativa, né, do Cabo Horn. O Cabo Horn é um cabo, é uma região de muitas tormentas e mar muito agitado. Então, há o Estreito de Magalhães, né, conhecido já de muito tempo, mas só que essa região é uma região de colonização espanhola, né? Então, a Inglaterra tinha medo dos espanhóis controlarem o Estreito de Magalhães com canhões, enfim, seria fácil fazer isso. E daí, então, esse interesse em ter um mapeamento muito preciso daquela região, e tinha sido justamente na viagem anterior que o capitão Stokes tinha, né, quando o capitão Stokes estava dirigindo o Beagle, que tinha sido encontrado um canal. Esse canal tinha ganhado o nome do navio explorador. Desse navio era o Beagle. Né? Até hoje o canal de Beagle tem o nome devido a esse navio, mas não na viagem do Darwin, na viagem anterior, que custou a vida do capitão Stokes. Bem, Salvador, no final, um pouquinho, logo depois do Natal de 1831, o Beagle, então, zarpa da Inglaterra e faz uma parada em Fernando de Noronha e depois acaba chegando em Salvador. Foi interessante, me pediram para um jornal de Salvador, me contactou e queria que eu dissesse alguma coisa, enfim, alguma novidade sobre a estada de Darwin em Salvador. E eu aí procurei alguma coisa, achei uma coisa meio curiosa. Quando Darwin chegou em Salvador, ele chegou bem na época do Carnaval. O que não é pouca coisa, né? E o pior de tudo, eu fiquei sabendo, aí os registros dizem o seguinte, que ele ficou 2 semanas com o pé para cima dentro do navio. Por quê? Porque no domingo de Carnaval ele tinha torcido o pé em Salvador. Então, alta probabilidade dele ter caído na folia, né? Algum trio elétrico, algum precursor do trio elétrico, enfim, do tataravô do chiclete com banana, alguma coisa assim, né? Salvador tinha perdido a pose de capital, mas continuava, né, fazendo jus à fama. Então, em Salvador, o que chamou a atenção dele, e ele teve uma discussão muito ríspida com o capitão, foi a escravidão. Né? Fitzroy achava que a escravidão não era uma coisa para ser defendida na Inglaterra, mas que em lugares como o Brasil ela tinha que ser admitida, porque diziam os locais que era a única forma de fazer a economia andar.
E o Darwin era de uma família de liberais, né? Os pais, os tios, aquele tio era um membro do parlamento, um deputado, que tinha feito, que liderava causas, né, contra a escravidão, contra a participação de navios ingleses no comércio de escravos. E eles tiveram uma discussão muito ríspida e, olha, vejam só, uma outra casualidade. Nessa discussão, a primeira parada do navio no continente, eles estão conversando com... havia um outro navio inglês no porto, e o capitão Fitzroy convidou o capitão desse outro navio, Sarawak, para jantar no Beagle, e na frente do capitão convidado, eles tiveram uma discussão muito ríspida, por conta desse desentendimento sobre escravidão. Terminado o jantar, o Fitzroy teria dito para o Darwin: arrume suas coisas e prepare-se para voltar junto com este navio, cujo capitão você conheceu hoje, porque eu não admito tamanha discordância na minha cabine. Ele escreveu isso mais de 50 anos depois, quando ele escreveu a sua autobiografia, né? E dizendo que na manhã seguinte, passado o efeito das bebidas, o Fitzroy pediu desculpas e pediu a ele para que permanecesse no navio. E vejam só que interessante, em outubro de 1836, quando eles chegam de volta à Inglaterra, o Fitzroy continua sendo um conservador, não liberal como Darwin, mas mantém a sua posição de conservador. No entanto, tinha mudado radicalmente a sua posição sobre a escravidão. Ele passou a ser um anti-escravagista, né? Sinal que a dialética do Darwin, a conversa dele, né, era boa desde essa época. Bom, são pinturas do artista de bordo, né, que fez. Vou mostrar para vocês algumas dessas pinturas que mostram bem o que o Darwin viu naquela época, em seu Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Ele ficou parado bastante tempo no Rio de Janeiro, porque a tarefa do Beagle era uma tarefa muito monótona. Como eles tinham que fazer um levantamento cartográfico, eles tinham que determinar a longitude precisa de alguns locais-chave para a confecção dos mapas. E o Rio de Janeiro, por exemplo, não havia ainda um consenso sobre a longitude precisa do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era um ponto-chave para todo o Cone Sul, para todo o mapa do Cone Sul da América do Sul. E o Beagle, e para estabelecer a longitude naquela época, o único método era o método solar. Você tem que esperar a sombra do meio-dia, tinha que estar sol, e você comparava, então, a sombra do meio-dia com cronômetros que indicavam, né, o meio-dia em Greenwich. E, com isso, então, se podia saber, né, vendo o fuso horário qual que era, você podia saber se você estava mais afastado ou menos afastado, né, de Greenwich. E, com isso, então, você podia determinar a longitude do local. O que ocorre é que nem sempre faz sol, né, nem todo dia faz sol, e isso significa que você tem que ficar parado, isso tem que ser feito em terra, não pode ser feito no navio balançando. E, além disso, era preciso também fazer medições e observar Júpiter à noite. Enfim, eram tarefas que a tripulação fazia em terra e, portanto, Darwin tinha muito tempo livre, né? Às vezes ficavam 15 dias para conseguir fazer medidas, às vezes fazia uma medida, queriam repetir a medida. Às vezes, tendo feito uma medida, tinha que voltar para o local anterior para refazer a medida do local anterior, que foi justamente o que aconteceu quando chegaram no Rio de Janeiro. E na Terra do Fogo, não faz sol, quase não faz sol, portanto, a tarefa do Beagle foi muito difícil. Ficaram muitos dias parados e o Darwin não tinha quase nada o que fazer, a não ser interagir com os nativos, né, nativos que eram absolutamente misteriosos. Havia 3 a bordo que eles pretendiam repatriar na Terra do Fogo, mas o choque cultural era uma coisa tremenda, e hoje, para vocês terem uma ideia, os fueguinos são todos extintos, não há mais fueguinos na Terra do Fogo, né? E o Darwin acabou projetando alguns dos seus preconceitos nas observações que ele fez sobre os fueguinos. Ao ver os fueguinos, essa é uma foto antiga, ele escreveu: assim deveriam ter sido nossos ancestrais.
né, como vendo em pessoas do seu tempo relíquias, né, do passado. É uma projeção, enfim, bastante preconceituosa. Mas são imagens também, pinturas, que mostram sempre os fueguinos, a presença dos fueguinos. Para vocês terem uma ideia, os primeiros navegadores que chegaram à Terra do Fogo, os fueguinos acendiam fogueiras. Isso provavelmente tinha a ver com a sinalização, a comunicação entre as tribos. E como eles andavam nus, eles passavam graxa, gordura de foca no corpo, nadavam, pulavam na água, enfim. Não deviam ser muito perfumados, não deviam ser muito... Né? Mas, de qualquer forma, enfim, viviam muito bem ali com os meios que eles tinham. Mas isso impressionou muito os europeus. Os europeus achavam que eles não eram pessoas, mas eram almas. Achavam que aquilo era ou o inferno, ou o purgatório, ou o reino de Hades dos gregos, não é? Enfim, a porta dos mortos, do reino dos mortos. Por isso que a Terra do Fogo tinha uma fama muito ruim, era um lugar para onde ninguém queria ir. E hoje em dia, vocês vejam que tem até cruzeiros marítimos que são organizados para ir para a Terra do Fogo. Isso no século XIX jamais daria clientela, né? Aqui alguns desenhos de fueguinos. Outra coisa interessante, sempre há a presença de cães. Quem estuda a biologia molecular deve estudar os cães da Terra do Fogo. Eles sobraram, eles não foram extintos. Aqui, agora já no Chile, já na costa, né, oeste da América do Sul, sempre imagens ali, a colonização espanhola, tipos típicos. Aqui a Bahia, perto de Valparaíso, perto de Santiago, aqui uma vila onde Darwin ficou várias semanas esperando o Beagle regressar. O Beagle tinha ido para o sul. E Darwin faz, numa dessas, o Beagle vai refazer medições, e ele resolve, então, fazer uma viagem a pé, uma excursão. E ele pretende, então, fazer, nós vamos ver isso com um pouquinho mais de cuidado agora. Ele sobe de Santiago, né, de Valparaíso, ele vai para Santiago. De Santiago, ele atravessa os Andes por um passo, chamado Passo del Portillo. Não é o Portillo atual, é o chamado Portillo argentino. É o Portillo que está abandonado atualmente. Ele passa pelo Portillo e vai pelo Passo de Uspallata e passa perto do que ele se chamava na época de vulcão. A Aconcagua, ele era chamado de vulcão, até que subiram lá e viram que ele não era um vulcão, né? E do Aconcagua passam, então, pelo Portillo chileno, pelo que é hoje chamado Portillo chileno, e voltam para Santiago. Nós vamos ver o que ele descobriu nessa viagem. Nessa viagem, ele descobriu o tempo geológico. O tempo geológico, né, é esse tempo profundo, esse tempo de milhões de anos. Nas palestras que Darwin assistia em Cambridge, por aquele pastor anglicano que eu disse a vocês, o Adam Sedgwick falava da criação divina, falava da intervenção de Deus, né? Falava, enfim, tinha uma visão extremamente alinhada com a igreja, exceto num detalhe. Como ele era geólogo, ele sabia que, para explicar os estratos geológicos que ele estudava, que ele descreveu muito bem, enfim, para entender como é que, né, aquelas rochas foram se acumulando, né, e documentando faunas, floras, animais muito diferentes, plantas muito diferentes, grandes extinções, enfim, ele sabia que aquilo só poderia ter ocorrido, né, ao longo de muito e muito tempo, né? Ele sabia, então, nas suas palestras tinham uma grande novidade, que, sem dúvida alguma, ficou incutida na mente de Darwin. A idade da Terra é muito
extensa, a Terra é muito velha, né? Tem muito tempo. A questão era saber como estimar a idade da Terra. Né? Como que nós podemos saber quanto tempo uma certa rocha, um certo conjunto de rochas tem? Mas nos Andes, Darwin achou uma resposta. Ele estava lendo, na viagem do Beagle, tinha acabado de sair um livro escrito por um geólogo escocês que já era famoso, chamado Charles Lyell. E o Charles Lyell tinha dito, tinha inclusive pedido para que o almirantado verificasse algumas marcas marinhas nos Andes, muitos metros acima do mar. Mas esse era o Charles Lyell, jovem. Ele tinha escrito, então, esse livro, que, vejam, Darwin partiu no final de 31, né? Então ele recebe o primeiro volume do livro escrito pelo Charles Lyell na viagem, né? Em 1833. E ele está escalando os Andes em março de 1835, 2 anos depois, portanto, da publicação do livro. Nesse livro, o Lyell chega no finalzinho do livro, ele chega a considerar a possibilidade da evolução do ser humano, que já se falava em transmutação, né? Na possibilidade da transmutação do ser humano, que a gente chama hoje de evolução. E ele fazia o seguinte, tinha um método experimental, vejam como é que era a ciência, né, sendo diferente de outras formas de conhecimento. Em vez de comparar convicções, ele buscava evidências, coisas tangíveis, coisas que pudessem ser verificadas e refutadas. Ele comparava a anatomia do homem moderno com a anatomia das múmias do Antigo Egito. Napoleão já tinha perdido a guerra, tudo que o Napoleão tinha tirado do Egito já tinha ido parar em Londres. Então, Londres estava cheia de múmias, e ele pôde estudar essas múmias em Londres. E a anatomia era absolutamente igual, não havia grande diferença em relação aos ossos, ao esqueleto dos homens, das pessoas daquele tempo. Portanto, a conclusão de Lyell é que, se não há diferença notável, a hipótese da transmutação é insustentável. Ele refutava, portanto, a possibilidade da evolução. As múmias, desenhos também da época, eram desenhos como se fossem desenhos de pessoas contemporâneas. Bom, esse aqui é o ponto mais alto que Darwin chegou, eu brinco, pelo menos durante a vida dele. Ele chegou, esse é o tal do Portillo argentino. O Portillo argentino teve para os argentinos, ele tem uma importância muito grande, porque ele teve uma importância estratégica na independência da Argentina, em fazer uma grande derrota aos generais espanhóis. Esse é o Portillo. Ele foi um pouquinho escavado aqui, porque tentaram fazer uma estrada, mas abandonaram a ideia da estrada e ele ficou um pouquinho mais saliente, mas ele parece mesmo um portão. Esse portão, ele tem para chegar aqui em cima, você tem uma trilha, vocês estão vendo essa trilha por aqui, uma trilha íngreme, cheia dessas pedrinhas, parecem britas, você escorrega, é perigoso, são abismos grandes, não tem absolutamente nada de vegetação. Nós estamos a 4.250 metros nesse ponto mais alto aqui. O ar rarefeito, e é engraçado, dizem que e nós fizemos o teste, você liga o celular, ele funciona. Eu não sei porquê, mas enfim, uma das coisas para a engenharia descobrir. Mas enfim, nesse lugar, foi o lugar mais alto que o Darwin chegou, e ele estava vindo de lá para cá, do Chile para a Argentina, e nós refizemos essa viagem e fomos colher as impressões que Darwin teve durante esse período. Esse aqui já é o Portillo, vejam, bem na base daquela escavação ali, vejam o local como é absolutamente... Esse foi um dos integrantes da nossa expedição, e essa é a vista
que ele está tendo. A vista aqui no diário do Darwin, ele diz que ele não podia esperar pela hora de chegar no ponto mais alto da travessia, porque ele acreditava, né, diziam que dava para ver o Oceano Atlântico. Não é? Mas quando ele chegou ali, ele pegou um nevoeiro tremendo, não é? E não conseguiu enxergar um palmo na frente do nariz. E nós fomos, inclusive, nos mesmos dias do ano, queríamos ver também alguma das coisas do aquecimento global, queríamos ver as marcas de neve foi em 2002, e as marcas da neve que estão registradas no Diário do Darwin, mas não dá para ver o Atlântico. Né? Foi um dia límpido, um azul belíssimo, e quando o Darwin chegou ali, ele enfrentou aquilo que eles chamam de vento blanco. Enfim, é uma névoa congelada, com espículas que machucam muito o rosto. E não muito longe dali, ele encontrou um bosque petrificado, né? Um bosque fóssil que, na literatura especializada, eu conversei com um monte de especialistas no tempo que eu fiquei na Inglaterra, e perguntei, eu nunca tinha visto fotos dessa floresta, e me diziam, não, essa floresta foi destruída, porque os argentinos, quando modernizaram a rodovia, dinamitaram uma parte, justamente a parte que estava esse bosque, portanto, não há imagem desse bosque, esse bosque foi perdido. E eu cismei com essa história do bosque, porque estudei um pouco a história desse local e vi que a rodovia passava longe da onde era possível entender que o bosque se localizava. Eu fui 2 vezes, em 96 e em 2000, não achei o bosque. Conversei com várias pessoas de lá também, um geólogo amigo, que disse que o bosque estava lá, mas que já tinha sido depredado, achava que não dava mais para achar. E eu consegui convencer uma equipe da TV Cultura a fazer essa viagem e, para nossa surpresa, achamos o bosque. Então, vou mostrar para vocês esse bosque petrificado e falar para vocês por que ele é tão importante. Nesse momento, a gente não achou ainda. Nós estamos tentando achar o bosque, né, tendo quase certeza que ele está ali. Mas aí a gente acabou achando, de fato, são árvores petrificadas, um arenito pouco consolidado, né, mas são dezenas de árvores. São dezenas de árvores petrificadas no meio daquele deserto. E algumas, vejam, é um deserto, né? E algumas delas estão petrificadas, você vê que é uma petrificação in situ, ou seja, aquilo era um bosque mesmo, que foi soterrado. Algumas árvores estão na horizontal, a grande maioria está na vertical. Uma outra árvore caída acabou sendo petrificada na posição em que ela estava, né? E todo esse bosque, né, permanece, ele sofreu uma série de... Ele foi fossilizado da maneira como ele era quando as árvores estavam vivas. E o Darwin escreveu, ele teve uma grande reação. Ele disse que não dormiu vários dias depois de ter encontrado esse bosque. Por quê? Ele disse que era preciso ter pouca prática geológica para interpretar a história maravilhosa que essa cena, né, desvelava. Né? Embora eu confesso que, de início, eu fiquei tão atônito, tão aparvalhado, que eu relutava em acreditar nas mais claras evidências, né, que eu tinha diante de mim. Por que era esse bosque era tão importante assim para ele? Porque o bosque permitia fazer uma inferência científica do tempo geológico. Vocês se lembram, não é? O tempo geológico é admitido no ambiente intelectual da Universidade de Cambridge, mas o grande problema é que não há como fazer uma estimativa científica, uma estimativa baseada em fatos. Mas ele tinha agora um fato. Qual era esse fato? Ora, ele sabia qual era a altitude em que estava essa floresta. E ele sabia que essa floresta jamais poderia ter vivido ali, naquele lugar. Ele sabia que as árvores
aquelas árvores, troncos grossos, dependem muito da umidade, e essa umidade só existia no litoral, quase 3.000 metros abaixo. Portanto, aquelas árvores viviam à beira-mar, e o próprio fato de terem se fossilizado num arenito, isso já se conhecia bem, isso significava fossilização debaixo d'água. E, além disso, em cima do extrato desse arenito, né, havia granito, ou seja, um derrame de lava, e acima do granito, 300 metros de calcário cheio de fósseis marinhos, indiscutivelmente marinhos, bichos grandes, né, amonites, tem bichos indiscutivelmente marinhos. E também outro detalhe geológico, o tipo de cristal que se forma no calcário, dá para saber se esse cristal suportou grande pressão, ou seja, se é um calcário de grande profundidade ou se é um calcário de evaporação, de coisa rasa, de um lago, de uma lagoa. E havia aqueles cristais de profundidade. Ou seja, o que o Darwin concluiu? Ele concluiu que esse bosque estava à beira-mar e submergiu profundamente, não é? Para que se formassem, enfim, havia vulcanismo, não é? Houve um derrame de lava, depois muitos 300 metros, não é? de calcário, isso ficou a grande profundidade, e depois isso foi subindo lentamente, mas tinha que ser lentamente. Por quê? Porque senão esse arenito, se fosse um terremoto que jogasse tudo isso para o ar, esse arenito iria se esfarelar e as árvores não teriam ficado preservadas da maneira como estavam, não é? Então, essa elevação deve ter sido muito vagarosa. E ele fez uma conta simples. Ele tinha presenciado um terremoto pouco tempo antes e tinha visto igrejas antigas com degraus devidos à movimentação do chão, não é? E ele tinha feito uma estimativa muito conservadora, não é? Seguramente a elevação daquela parte do continente ocorrendo a uma velocidade grande, mas ele adotou uma referência muito modesta. Suponhamos 1 polegada por século. Essa seja a velocidade, a taxa de elevação desse terreno. Mendoza, vocês viram, ele passou ali pertinho, está a 2.480 pés de altitude, acima do nível do mar. Ou seja, se aquele platô tivesse subido, não é, 1 polegada por século, um pé são 12 polegadas, 1 século por polegada seriam quase 30.000 séculos, ou seja, 3 milhões de anos. O bosque fóssil estava muito mais alto, né? E isso, alguma coisa como 7.000 pés, tem 84.000 polegadas, quase 8 milhões e meio de anos. Só a parte do mar para cima, porque a imersão, essa teria durado muito mais tempo. E o que é interessante, Darwin diz, isso é apenas o fim da história da Terra, porque são fósseis muito modernos, são os fósseis que nós conhecemos na Inglaterra, e ele tinha estudado com um geólogo que tinha descrito o Cambriano, inclusive nessa época mesmo que ele está fazendo essas conjecturas, o Sedgwick está descrevendo o Cambriano, mas já conhecedor daquelas criaturas, ele sabia que havia seres muito mais simples, muito menores, vermes, bichos com conchas pequenas, não é? Que eram fósseis muito mais antigos. E ele tinha encontrado, enfim, fósseis grandes, coisas, não é, de bichos e árvores, não é? Então, ele tinha, portanto, uma base para estabelecer uma história da Terra, uma base experimental. Então ele dizia, tanto quanto possamos saber, né, então essas mudanças da Terra, né, ocorreram
não é, num período recente, se comparado com a história de toda a cordilheira. Né? E a cordilheira, ela mesma, é absolutamente moderna se comparada com muitos dos estratos fossilíferos da Europa e também da América. E ele, veja os trabalhos que ele vai publicar assim que ele volta da viagem do Beagle, né? Então, observações e provas, vejam o caráter científico do trabalho que ele está fazendo, da recente elevação da costa do Chile, feita durante a pesquisa do navio Beagle, comandado pelo capitão Fitzroy. Janeiro de 37. Tem uma história esse trabalho, depois se vocês quiserem eu conto. Em 38, aí, o primeiro trabalho foi um trabalho curto. O segundo trabalho, aí sim, é um trabalho muito mais elaborado, onde ele estabelece princípios do que se considera válido até hoje, das conexões entre os fenômenos. Então, quando há um terremoto, você tem que esperar um maremoto. Quando há uma erupção vulcânica, você pode esperar um terremoto. Enfim, essas conexões entre esses movimentos sísmicos e erupções vulcânicas, não é? Tudo como um efeito do mesmo poder da Terra. E assim que ele volta da Inglaterra, volta para a Inglaterra, ele vai direto falar com o Charles Lyell, né, esse geólogo que ele tinha lido o livro e que ele não conhecia pessoalmente, mas ele conhecia o sogro dele, porque ele tinha estudado em Edimburgo e tinha feito amizade com o sogro do Lyell e usou essa proximidade pessoal e conseguiu jantar com ele logo depois do Natal de 36. Ele vai se tornar muito amigo do Joseph Hooker. O Hooker era um botânico, filho de um botânico, que tinha feito uma viagem que depois, não é, vai fazer uma viagem, vai visitar muitos dos mesmos lugares. O Hooker, para nós brasileiros, é importante porque ele contrabandeou, ele chefiou a expedição que pirateou a seringueira para a Malásia. Né? Então, a ruína da economia da Amazônia, uma das primeiras economias sustentáveis, né? Esse sujeito aí coordenou a expedição inglesa, né, que derrubou um monte de mata da Malásia e plantou a seringueira, que era proibido. Né? Foi tudo feito clandestinamente. Outro grande amigo do Darwin foi o Huxley, Thomas Henry Huxley, um zoólogo que ganhou o apelido de o Bulldog de Darwin. Então, quando tinha que brigar, era o Huxley que ia na frente. Era um grande polemista, ele tinha uma oratória muito poderosa e ele estudava, a especialidade dele era crânios, né? Crânios de primatas. Outro grande amigo dele, o Alfred Russel Wallace, acredita-se que Wallace tenha sido... Ele conhecia o Wallace pessoalmente porque numa das suas estadas no museu, depois que ele voltou de viagem, ele ia muito ao Museu Britânico, né? Ele tinha mandado muito material para lá, e um belo dia, na sala de insetos, ele conhece, então, esse então, jovem inglês, que muitos dizem que ele é do País de Gales, mas ele, na verdade, nasceu no País de Gales, uma família inglesa, ele não falava Welsh, né? Não falava a língua do País de Gales, e ele, então... se conhecem assim num encontro muito rápido, mas trocam impressões, um já conhece o outro, já ouviu falar do outro. E depois o Wallace vai para a Malásia, né? Malásia, Indonésia, aquela região, Timor, né? Quase chegando a Timor, e faz grandes descobertas lá, coleta centenas de milhares de exemplares, estuda orangotangos, amamenta orangotangos, faz experimentos com orangotangos, e manda uma carta, numa das suas crises de malária, acaba mandando uma carta para o Darwin, e nessa carta ele descreve uma teoria, e o Darwin quase morde o coração quando vê que era quase que palavra por palavra aquilo que ele mesmo estava escrevendo. Né? E não podia ser espionagem, estava a milhares de quilômetros de distância, não tinha internet, não tinha vírus de computador, não tinha nada disso. Né? E, na verdade, o Wallace acabou ajudando Darwin a tomar a decisão de publicar seus trabalhos. Né? Muitos dizem que o Darwin roubou a ideia do Wallace e tal, mas isso, eles foram amigos por toda a vida, inclusive um pouquinho antes de morrer, o Darwin conseguiu uma aposentadoria do parlamento para o Wallace, e o Wallace ficou muito grato. Ele
depois virou um militante socialista, virou o que seria hoje um membro da direção nacional do MST. Uma coisa assim, né? Lutou pela reforma agrária e tal, e aí não tinha como se sustentar, e o Darwin arrumou uma pensãozinha que durou mais de 30 anos a pensão. Se soubesse que ele ia viver tanto, talvez não tivessem dado um valor menor. E, bom, e o coração, né? O coração, então ele acabou, no final da história, se casando com a filha do Lorde do Almirantado. Vocês se lembram do Lorde do Almirantado, né? Era o tio dele. E a prima dele, a Emma, né? Que durante a viagem, então, manteve alguma correspondência com ele, mas se informava do que ele estava fazendo e lia livros que ele estava lendo sobre América do Sul, etc. Então, quando eles voltaram, tinham muito para conversar. Havia uma fofoca que quem estava de olho mesmo nela era o irmão mais velho do Darwin, o Erasmus Darwin. E vejam só que ironia do destino, o Darwin acabou, né? Quando ele morreu, ele foi enterrado na abadia de Westminster, né? Não foi enterrado no cemitério da vila onde ele morava. Quando o irmão morreu antes dele, né? Então ele, que adorava o irmão, tinha uma grande ligação com o irmão, fez questão de sepultar o irmão na vila lá de Donne, de uma cidadezinha perto de Londres, onde ele morou por 40 anos. E quando a Emma morreu, a Emma foi enterrada nesse jazigo da família. Então, a fofoca que diziam que, né, o Erasmus estava de olho na Emma, agora os dois estão juntos para a eternidade, né? Se é verdade, vai sair alguma coisa, né? Ele teve 10 filhos com a Emma, foi muito, apesar de dizerem que ele era muito doente e tal, é uma doença meio estranha essa, porque, não é, com 10 filhos e muito doente, sempre doente, é uma coisa meio estranha. Mas não tinha televisão, não tinha nada das coisas de hoje em dia. Não é? Os filhos de Darwin foi muito bom pai, tem relatos de grande proximidade com os filhos. Ele perdeu uma das filhas, ele perdeu, na verdade, 3 filhos. Então, 7 ficaram adultos, mas a Anne Elizabeth tinha uma ligação especial com o pai e morreu precocemente, não se sabe exatamente do que. Talvez ela tivesse um tipo de tuberculose, mas foi um evento muito traumático na vida do Darwin. Fala-se que o abalo na sua fé cristã teria surgido após esse episódio. Mas, na verdade, o próprio Darwin nunca se declarou ateu, ele nunca renegou a religião, e, portanto, essa é uma versão ainda, enfim, uma versão que não tem nenhum fundamento, pelo menos em documentos. E essas são as últimas imagens de Darwin. Então, Darwin faleceu no dia 19 de abril de 1882 e foi enterrado na abadia, como eu disse, na abadia de Westminster. Foi o Huxley, né, os seus grandes amigos, o Huxley e o Wallace estavam lá, e foi o Huxley que escreveu o Mortuário de Darwin, que depois foi publicado no jornal naquele dia. Foi uma quarta-feira, o enterro foi no dia 26 de abril de 1882. E aqui termina a nossa história. Obrigado, gente. Essa aqui é a equipe que viajou, quero dar os créditos, não é? Nós trabalhamos nesse documentário que chama Darwin nos Andes, e esse vídeo que passou pela TV Cultura, e o livro que foi mencionado aqui, o Darwin, né? E aqui tem algumas sugestões de leitura. Tem uma sugestão de leitura particular que eu quero dar para vocês, é um artigo. Essa viagem acabou rendendo um artigo. Esse artigo ficou muito tempo em arbitragem, porque os ingleses não se conformavam da gente ter achado esse bosque petrificado. Eu tive que, enfim, ter um argumento muito longo com o referi, que aquele era o bosque mesmo, mas vocês podem fazer um download desse artigo, quem quiser fazer ter esse artigo, né, nesse endereço
o download é gratuito, por enquanto ainda está disponível. Ok? Quero agradecer muito a presença de vocês e, se tivermos tempinho, se houver mais alguma pergunta, se houver alguma pergunta, algum comentário, eu gostaria muito de ouvir vocês. Se vocês quiserem recomendar, esse vai virar um programa de televisão no canal universitário, não é? Se vocês quiserem recomendar a amigos, enfim, não é? Para assistirem essa nossa conversa, fiquem à vontade. Perguntas? Nélio, cumprimentá-la pela palestra, extremamente interessante, né? Uma pergunta: como que o Darwin sabia todo essa questão do movimento da Terra, estava fazendo uma viagem que era de levantamento de longitude, como que ele poderia achar que de 4 quilômetros de altura ele ia conseguir enxergar o Oceano Atlântico? É um erro de um fator 20 nessa distância. Bem, eu não sei exatamente. Bom, primeiro que ele estava... primeiro que ele era um sujeito muito crédulo, então o guia dele disse que dava para ver o Atlântico. Então, ele acreditou naquilo. Provavelmente tinha algum problema de linguagem aí, né? E era uma figura de linguagem, mas dá para ver longe, né? Então, talvez ele tenha entendido literalmente aquilo que o guia falou apenas, né, de forma figurada. Mas, de qualquer maneira, ele lia muita geologia, tinha estudado geologia, e o Lyell, particularmente nesse livro, Princípios de Geologia, defendia essa ideia, que era uma ideia nova, de que as montanhas não tinham se formado por erosão, mas que havia montanhas que tinham se formado por um soerguimento. Então, ele ficava olhando essas marcas do soerguimento e estava procurando por isso, né? E os Andes são uma aula de soerguimento, né? Boa noite. Eu queria fazer 2 perguntas. Uma é de ordem fofoquística e a outra é um pouquinho mais científica. Vou começar pela científica, né? Se o Darwin, nos trabalhos dele sobre a teoria da evolução, ele menciona essa viagem para a América do Sul, a viagem para a América do Sul, claro, mas essa para os Andes e essas evidências do bosque. E a outra é o que aconteceu com a Fanny. Pois é, eu sabia que essa pergunta ia sair, eu estava só esperando, Eu vou começar pela parte chata da pergunta, vou falar da parte científica, deixar o quente para o fim. Quando Darwin fala do bosque, usa o bosque fóssil, e você viu vários trabalhos, ele publicou muito sobre geologia, e trabalhos grandes, principalmente na década de 40. Ele se torna um geólogo e uma referência na geologia britânica, né? Ele faz trabalhos importantes e ele acaba se destacando no que seria a política científica da época. É difícil a gente ter uma ideia precisa do que é isso. Ele virou mais ou menos como se fosse um membro da Agência Nacional do Petróleo, sei lá, de hoje em dia, da ANP, alguma coisa assim, ou da OPEP, sei lá. Por quê? Porque os geólogos da época eram as pessoas que estudavam as jazidas de carvão. E o carvão era o combustível das indústrias. E a Inglaterra era o primeiro produtor mundial de carvão, né? E ele tinha, enfim, a Inglaterra precisava muito disso como combustível para as suas indústrias. Saber onde esse carvão estava, qual o tamanho da jazida, quanto tempo iria durar, isso eram perguntas para os geólogos, né? E por isso que os geólogos eram tão importantes e a política científica era tão importante, era ligada a grandes interesses econômicos. Então, Darwin se destaca nisso e publica muito sobre isso, sobre geologia, e usa muito, até pelo título dos trabalhos dá para ver que ele usa os Andes como um local privilegiado para mostrar as grandes mudanças pelas quais o nosso planeta passou e, particularmente, não é, fazer estimativas da idade da Terra. No entanto, quando ele publica a Origem das Espécies, ele já não é mais, ele publica a Origem das Espécies quase que 20 anos depois dos trabalhos de geologia.
Ou seja, ele já não é mais um geólogo, o geólogo do momento, né? Então, o que ele faz? Ele acaba, no Origem das Espécies, existe toda uma seção onde ele discute a idade da Terra, discute as provas, as evidências da antiguidade dos estratos geológicos, aquilo que se chama hoje de datação absoluta, né? No entanto, ele faz isso citando outras pessoas, o trabalho geológico de outros, né? Então ele fala, fulano de tal diz tal coisa, fulano de tal diz tal outra, né? Ou seja, ele já perdeu o protagonismo que ele tinha na década de 40, né? E ele vai usar o que ele tem de original em 1859, que é quando é publicado, então, a Origem das Espécies, o grande livro dele. O que ele tem são ideias de mecanismos que podem explicar como os seres vivos mudam ao longo do tempo. Mas, de qualquer maneira, esse tempo precisava ser um tempo muito longo. E ele tinha, já desde abril de 1835, a certeza que esse tempo era, de fato, um tempo de milhões e milhões de anos, né? Muito bem, essa é a parte chata da resposta. A parte picante da Sibeli, você nem imagina aquela moça, olha, era uma... não valia nada, não valia o que comer. Olha que decepção. Eu mesmo fiquei assim, não podia acreditar no que meus olhos diziam. Bom, essa moça, veja só, eu disse para vocês que o Beagle, vocês viram, lembram da carta que ela mandou, né? Que não vai esquecer, que bababá, bababá, babá. Muito bem, conversa mole, conversa mole. Conversa mole. A moça queria era casar. Por quê? Porque o Beagle zarpou logo depois do Natal, né? Sabe o que aconteceu na festa de Réveillon daquela mansão? Sabe o que aconteceu? A Fanny se enroscou, veja só, o ex-namorado da irmã, que devia estar ali só, né, enfim, se enroscam, né, e, enfim, é um escândalo, não se sabe exatamente como é que foi esse enrosco, mas o fato é que só terminou a festa na hora que o pai conseguiu a declaração do moço que eles iriam casar. E o Darwin não tinha nem saído do Canal da Mancha ainda. Estava ali balançando, vomitando, com enjoo, né? Falando, não, ela nunca vai me esquecer e tal. Muito bem. Muito bem. Quando o fato é que essa moça, eles acabam se casando em junho. Eles adiaram várias vezes o casamento. Estranho, coisa estranha. Adiaram várias vezes o casamento, aí em junho eles se casam. E ela manda uma carta. Bom, e aí, veja só, a irmã do Darwin é que manda a notícia para ele, né, disso que vai acontecer. Depois manda a carta dizendo: olha, de fato eles se casaram. Faz uma observação. E ela se casou de branco. E depois a moça manda uma carta, então, se sente na obrigação de dar alguma satisfação para o Darwin e fala assim: Darwin, a essa altura você já deve saber que eu me casei. Eu me casei com um deputado, um membro do parlamento, e eu faço questão de te convidar assim que você voltar. Eu sei que você gosta muito de besouros. Venha coletar besouros no meu castelo. Cá entre nós, né? Cá entre nós. Podia ser um pouquinho mais delicada, né? Sério. Enfim, e vejo que ele guardou aquela carta, né? Quase 200 anos depois, nós estamos lendo a carta, ele, né, como que diz, olha aqui o que ela me disse, né? Veja se eu não estava certo em ter alguma esperança. Mas, enfim, coisas do coração, né? E assim terminou a história dele com a Fanny. Oi, boa noite. Eu tenho duas perguntas também. Como que eles conseguiam, naquela época, suportar essa diferença de pressão brusca nesse bosque e, ao mesmo tempo, fazer essas escavações? E a outra é, as árvores eram enterradas de pé por conta dessa elevação do bosque? Boa pergunta. Primeiro que o bosque, ele não é particularmente, ele não está num lugar muito alto. 3.000 metros, não é uma coisa... a gente esteve lá vários dias, ninguém sentiu nada, enfim, não é uma altura muito grande. Aquele outro local, o Passo do Portillo, ali sim é um pouquinho mais alto, né?
4.200 e pouco, e como é uma subida muito íngreme, então falta ar, e ali pedem para a gente tomar cuidado. A gente tinha levado cilindrinho de oxigênio, e tal, mas a gente foi devagarzinho, não teve problema. O bosque, é o que se chama de fossilização in situ, ou seja, ele está no lugar aonde ele foi fossilizado. É diferente de quando você acha um fóssil jogado em algum lugar, que a água levou, ou, enfim, ele rolou, caiu de algum lugar, não é? A erosão fez com que ele não, né, uma parte de uma encosta não ficasse consolidada e caísse. Não é? Enfim, esse bosque está exatamente aonde as árvores viviam. Não é? E, como é uma escarpa, o próprio vento acabou desenterrando essas árvores. Né? Elas não estão longe da estrada. Hoje, de fato, houve muita depredação, então o Darwin descreveu algumas colunas brancas. Essas colunas não existem mais. De fato, elas foram provavelmente roubadas ou depredadas ou alguma coisa assim. Mas as árvores da encosta, que estão no arenito mesmo, ainda vocês viram as fotos, né? Essas árvores estão lá. Né? E algumas também deitadas. Existem moldes, o tronco mesmo fossilizado, esse sumiu, mas o molde que o tronco deixou, isso dá para ver bem. Né? Então, enfim, isso mostra para a gente que não foi um trabalho enfim, eles não tiveram um trabalho de escavação, um trabalho que tivesse tanto... Não foi uma empreitada muito especial. Né? Professor, eu gostaria de saber por que quando Darwin lançou o livro, 20 anos após essa expedição, ele colocou sobre a origem das espécies e depois ficou conhecido como a origem das espécies. Eu gostaria que você tratasse um pouco. Na verdade, ele escolheu esse título e é engraçado, isso está bem documentado. É uma carta que ele escreveu para aquele botânico, o Joseph Hooker. E o Hooker pergunta qual será o nome do livro. Né? E ele disse, eu estou sem inspiração, ele deve ser alguma coisa como sobre a origem das espécies. Né? E, no fim das contas, acabou sendo esse o nome mesmo, On the Origin of Species, by means of natural selection. Mas o by means of natural selection, né, por intermédio da seleção natural, como subtítulo, que acabou não ficando tão famoso quanto a parte principal do título. Então, a rigor, a tradução ao pé da letra seria sobre ou a respeito da origem das espécies. Mas a tradução que foi feita para o português acabou simplificando isso, né? E a gente acaba chamando a origem das espécies. Né? Isso é um problema da tradução. Né? Me parece que você está, não sei se você estuda linguística, alguma coisa assim, não? Mas, de fato, a origem das espécies tem um significado diferente de a respeito da origem das espécies. Né? A respeito da origem das espécies tem alguma coisa menos compromissada com uma causa ou com uma origem. Né? E a tradução brasileira talvez induza essa compreensão, mas isso é problema dos tradutores, né? Não foi uma coisa que tenha sido planejada deliberadamente. É do seu conhecimento a existência de outros sítios como esse citado na sua conferência, ali na Patagônia ou em outros lugares dos Andes? Eu mostrei, claro, um pouquinho do que ele viu, porque ele viu uma espécie de um relógio geológico. Né? Agora, ele já está no final da viagem, né? E desde 1832 ele tem visitado minas, ele tem visitado sítios paleontológicos, locais onde há grande afloramento de fósseis,
A Patagônia é um lugar riquíssimo em fósseis, né? E ele encontrou muitos fósseis e em 1835, ele já era um geólogo famoso. Por quê? Porque os fósseis que ele mandava e as coleções geológicas que ele mandava para a Inglaterra já passavam a ser imediatamente estudadas, e o próprio Adam Sedgwick, né, em janeiro daquele ano, tinha já feito uma apresentação de um trabalho escrito por Darwin, que Darwin tinha escrito e mandado para esse seu professor, né, e ele tinha, numa reunião então da Sociedade Geológica, feito uma leitura do trabalho que o Darwin tinha realizado em campo, né. Então, eu mostro para vocês, quer dizer, esse bosque petrificado é, digamos assim, o fim da história, né, dessa incursão que ele fez. Ele encontrou muitos fósseis e ele ficou famoso porque ele encontrou fósseis de mamíferos grandes e desconhecidos, né? Então, fósseis de bichos que pareciam tatus, do tamanho de um fusquinha, um camelídeo, né? um bicho que parecia enfim, um grande mamífero, parecia uma anta muito grande. Ele viu, caminhando no interior do Uruguai, ele viu meninos fazendo tiro ao alvo com pedra no meio dessa uma caveira, né? Um crânio imenso, e era um crânio petrificado. E ele falou, não, me dá isso. Quando você comprou o crânio, sei lá, deu uma balinha para os meninos e levou o crânio, né? É o crânio do Toxodon, acabou sendo descrito como dos grandes mamíferos sul-americanos extintos, né? Então, quando ele volta para a Inglaterra, ele é famoso por ter descoberto esse monte de grandes mamíferos, né, sul-americanos extintos, e de fauna recente, não são bichos antigos, são bichos... Né? Então, é uma boa observação. De fato, o bosque petrificado foi só o final da história, né? Ele já estava bastante experiente nas questões geológicas. Eu quero contar um detalhezinho só a respeito disso. Ele descobriu, ele encontrou preguiças gigantes, não é? Ele não foi o primeiro a descobrir essas preguiças, mas de qualquer maneira ele achou essas preguiças também. E vejam só, é uma história tão recente, são bichos de uma fauna tão recente. Eu dei uma palestra na Amazônia, no interior do Acre, há um tempo atrás, e mostrei um desses fósseis. Mostrei o esqueleto, né, e uma reconstituição artística. E eram crianças de 10 anos, 10, 11 anos. E quando eu mostro essa preguiça gigante lá de uma árvore, a molecada toda parecia que tinha treinado para fazer um coro, né? Eles falam, olha o mapinguari! E aí eles me contaram a história do mapinguari, que seria aquele bicho, essa preguiça gigante que andaria pelo meio da floresta. Né? E você tem que tomar cuidado, porque quando você está no meio da floresta amazônica, você vê uma espécie de uma avenida aberta no meio da mata, não siga aquela avenida, porque ali é o rastro do mapinguari. Eu posso contar um monte de histórias para vocês do mapinguari, porque as crianças pareciam que tinham visto o mapinguari há 10 minutos antes da palestra. Né? Mas, enfim, a lenda do mapinguari na Amazônia vive, está viva, né? O que mostra que é um bicho de uma fauna recente, né? Mas são histórias de índio, né? Boa noite. Logo após a publicação da Origem das Espécies, de conhecimento que Darwin recebeu muitas críticas, né, principalmente do meio religioso. Eu recordo de ter lido também em um dos debates com um sacerdote ou algo assim que ele participava. Ele foi indagado se, na verdade, ele era parente do macaco por parte de pai ou por parte de mãe, né? E como ele lidava com essas críticas, assim? Tem alguns relatos se ele lidava isso com bom humor ou com chateação com relação aos seus trabalhos e algo assim? Boa pergunta. Ele, de fato, assim que o livro foi publicado, ele sabia que o livro não seria bem recebido por muitas pessoas. O próprio Charles Lyell, que ele admirava tanto e que era um grande geólogo, não concordava com o livro. Ele achava que estava tudo certo até a evolução biológica. Ele achava que a evolução biológica, a seleção natural, tudo, agora novas espécies não. O Adam Sedgwick, aquele professor de geologia, se mantinha irredutível em admitir o tempo geológico, um tempo geológico muito extenso, mas ele dizia, as extinções ocorrem porque o tempo geológico é muito extenso, as condições mudam,
mas o repovoamento da terra é feito pelo Criador, né? Enfim, ele enfrentou muita oposição porque, enfim, por uma série de razões, mas o Adam Sedgwick era um ministro anglicano, mas era professor de geologia da Universidade de Cambridge, todo o clero, a universidade, para ser professor na universidade, você precisava ser um pastor anglicano, não é? Enfim. Então, ideias que abalassem as convicções mais profundas da igreja anglicana certamente iriam enfrentar uma grande oposição. Ele estava plenamente ciente disso. Você deve estar se referindo a um episódio que ocorreu na reunião anual da Sociedade Britânica para o Avanço da Ciência, que aconteceu no dia 29 de junho de 1860, onde ia se discutir o livro do Darwin, e o Darwin resolveu não ir à reunião, avisou que não iria, mas o Thomas Huxley, que vocês viram, né, a foto, Thomas Huxley disse que iria, faria questão de ir. E, então, houve uma exposição muito virulenta do bispo de Oxford, a reunião foi em Oxford, chamado Samuel Wilberforce. Ele era chamado de o Soapy Sam, o chatonildo, digamos, né? E esse pastor, então, o bispo, né, com toda a sua autoridade, ele usou argumentos de anatomia de crânios de primatas, assunto dizendo, garantindo para a audiência, né, que as pesquisas mais recentes tinham comprovado que o cérebro humano é completamente diferente, em pontos cruciais, do cérebro de qualquer outro primata. E isso é que despertou a ira do Huxley, porque o Huxley era o especialista nisso, e sabia que isso não era verdade, e isso fez com que ele, inclusive, publicasse um livro logo em seguida, especificamente sobre esse assunto, inclusive puxando a sardinha para o seu lado, mas aí é uma outra história. Ele distorceu as escalas e os desenhos dão uma sensação muito maior do que deveriam de proximidade entre os crânios. Mas, enfim, é uma outra história, né? E, no meio, de fato, fala-se, então, um relato sobre essa reunião, diz que esse bispo teria feito um desafio, né? Ele gostaria de saber se o Darwin tinha tanta certeza que descendia do macaco, se ele descendia do macaco por parte de pai ou por parte de mãe. E aí o Huxley teria tomado a palavra, primeiro para questionar os argumentos zoológicos do bispo, né, para dizer que ele estava completamente errado em relação a que ele falava de anatomia de primatas, e ele teria terminado dizendo o seguinte: se eu tivesse que escolher meu pai entre um humilde e valente macaco e uma autoridade eclesiástica que usa todo o seu tirocínio, toda a sua sabedoria para destratar uma pessoa e para desrespeitar uma pessoa, eu preferiria ser filho do humilde macaco. E aí fala-se que, nesse momento, uma senhora desmaiou na sala. E eu tenho uma teoria. Era a mãe do Huxley. Tem começado a pensar nas consequências práticas do desejo do filho, né? Enfim, outra história. Eu gostaria de saber, qual era a idade que eles achavam que a Terra tinha antes de começar a pensar que a Terra era muito velha? E por que eles achavam essa idade? Olha, a idade da Terra, você pode ter aquilo que a gente poderia chamar de aproximações científicas, né? E você pode ter aquilo que a gente poderia chamar de aproximações religiosas, né? Então, as aproximações religiosas, enfim, eu não conheço bem os métodos, né? A hermenêutica que se utiliza para extrair o conhecimento dos textos sagrados, mas eu imagino que haja métodos, né, para se estimar as descrições que estão nesses livros. O que eu posso saber, enfim, por ter estudado, quais são os métodos que eram utilizados para estimar a idade da Terra a partir dessa geologia nascente. Era uma geologia que estava nascendo. Então, o que eu posso te dizer é que, em 1832, o Adam Sedgwick dizia, não tinha uma cifra, ele não emitia, ele dizia que era
ainda não se tinha um número de referência, mas ele usava a expressão a thousand ages, 1.000.000 de eras, de idades, enfim, no sentido de dizer que era muito antigo, né? Que o tempo era muito longo. Né? Logo em seguida, começou-se a utilizar métodos de estimativa por sedimentação. Então, o próprio Lyell fez experimentos em foz de rio, né, em delta de rio, ele colocava marcas e via quantos sedimentos se acumulavam em cima dessas marcas ao longo de algum tempo, meses, anos. Né? E, em seguida, e ao mesmo tempo, né, fazia escavações para ver qual a profundidade do sedimento. Então, isso permitia ter uma ideia de, se a taxa fosse constante, qual era a idade daquela sedimentação naquela foz de rio. Né? Outro método que se utilizava era o método de erosão. Então, estudando taxas de erosão de terrenos, né, se podia estimar quanto tempo levava para desnudar terrenos muito profundos. Fazendo esse tipo de estimativa, o próprio Darwin depois fez estimativas assim, e ele acabou superestimando muito. Ele estudou particularmente o extrato do Cretáceo, que tem alguma coisa próximo de 90 milhões de anos, um pouco menos, e ele estimou em 300 milhões de anos. Né? Isso porque, enfim, ele achou que a taxa de erosão era constante, tinha, enfim, algumas coisas que, algumas das premissas não estavam corretas. Mas esses eram basicamente os métodos que estavam disponíveis, né, para fazer a datação absoluta, essa geocronologia, né, absoluta dos estratos geológicos. Só depois do século XX que vai se usar radioisótopo, mas aí já é outra história. Boa noite, professor. É o seguinte, na Europa, no século XIX, surgiu uma linha de pensamento que eu acho que fazia uma espécie de uma deturpação do pensamento do Darwin, né, que ficou conhecido como darwinismo social, que inclusive serviu de justificativa tal para depois invadirem a África, tal, falando do fardo do homem branco, esse tipo de coisa. Eu queria saber se você tem informação se o Darwin tinha conhecimento dessa deturpação da teoria e se ele concordava com ela. Muito boa pergunta, uma pergunta polêmica, uma pergunta que pode começar uma conversa de muitas horas, ou dias ou anos. Mas, de qualquer maneira, eu escrevi sobre isso, eu estudei isso, porque Darwin deixou muitos escritos sobre a questão humana. Eu mesmo, um dos trabalhos que eu realizei de pesquisa foi saber por que o homem, né, o ser humano, não está presente na origem das espécies. Né? Eu estudei especificamente essa questão e, mais adiante, depois acabei estudando também os trabalhos que o Darwin realizou com um primo dele, chamado Francis Galton, que foi quem batizou, quem criou uma ciência, né, que foi considerada uma ciência, chamada eugenia. Né? Ele deu esse nome, inclusive. E o que eu posso te dizer é que, desde o início, eu vou te passar uma posição que é uma posição muito pessoal minha. Eu tenho certeza que muitas pessoas que têm credenciais muito mais sofisticadas que as minhas discordariam disso, mas o que eu posso te dizer é que eu encontrei muitas indicações, muitas evidências que mostram que o homem sempre esteve no meio das elaborações intelectuais de Darwin, né? E ele acabou por escrever sobre isso, especificamente um grande volume chamado Descent of Man, que foi traduzido com A Origem do Homem. É um livro que está traduzido, inclusive, para o português. Neste livro, ele argumenta contra a vacinação, ele é contra a vacinação, porque a vacinação prolonga a existência dos mais fracos, enquanto que as doenças iriam exterminar os mais fracos da nossa espécie. Não é? Enfim, ele emite uma série de opiniões, não é?
e, enfim, ele apresenta argumentos que são argumentos que, logicamente, conduzem a aquilo que o primo dele estava elaborando com mais sofisticação, que era, então, essa proposta, né, de melhoramento da espécie humana através daquilo que se chamou de eugenia positiva, incentivo a casamentos de pessoas ditas normais ou, não é, de tipo louvável, não é? E, por outro lado, o impedimento do matrimônio, o celibato obrigatório, a esterilização compulsória ou o confinamento daqueles tipos considerados inadequados para a espécie humana, a chamada eugenia negativa. Quando eu falo isso, vocês imediatamente devem pensar na Alemanha nazista ou coisas do tipo. No entanto, no século XIX, tanto a eugenia positiva quanto a eugenia negativa eram práticas adotadas em vários lugares do mundo, inclusive em vários estados dos Estados Unidos. E a eugenia foi uma prática social muito forte. Os países escandinavos adotaram práticas eugênicas. Para vocês terem uma ideia, foram feitas milhares de esterilizações. Eu provavelmente não pudesse ter filhos, porque sou míope. A miopia era considerada um fator disgênico, né? E essas políticas eugênicas ficaram em vigor em países europeus até, pasmem, até a década de 70, até 30 e poucos anos atrás. Claro, em versões mais leves, etc., mas países como Suécia, como Dinamarca, como Noruega, Suíça, vários países europeus adotaram políticas eugênicas, e a Alemanha, enfim, a Alemanha se destacou porque cometeu um crime absurdo, um crime inadmissível, não é? Mas de qualquer maneira não foi uma prática isolada em sua essência, não é? Foi num grau exacerbado, mas não foi essencialmente única, não é? Portanto, se você me perguntar, será que Darwin tem alguma coisa a ver com isso? Para aqueles que dizem que não, eu tenho um livro em casa que eu comprei num sebo na Inglaterra, um livro escrito pelo filho do Darwin, Leonard Darwin. O título do livro é um livro de 1914, um livro que se chama The Need of the Eugenic Reform, a necessidade da reforma eugênica. E a dedicatória do livro ele dedica o livro ao pai e diz, a dedicatória cumprida, ele diz que ele dedica ao pai porque, por conhecer tão bem o pai e saber que ele queria que as suas teorias trouxessem benefício para a espécie humana, né? Isso é que o fez a escrever aquele livro. É uma dedicatória cumprida, altamente comprometedora. Esse livro nunca foi reeditado. Enfim, vai ter gente que vai discordar de mim, mas o fato é que o livro está ali, o livro está publicado, a dedicatória está ali, é o filho dele, é o Leonard Darwin, que foi presidente da Sociedade Eugênica Britânica e depois Sociedade Eugênica Internacional, e muitas publicações de genética humana tinham nomes onde a palavra eugenia aparecia. Journal of Eugenics, por exemplo, até a década de 50. Né? Em 1939, houve o Manifesto dos Cientistas, uma série de cientistas destacados publicaram na revista Nature, uma revista inglesa, um manifesto pela eugenia, exortando os países a adotarem práticas eugênicas. E vocês devem ter ouvido falar de um banco de esperma de prêmios Nobel. Não é? Muito bem, esse banco de esperma existe até hoje. E é utilizado. Não é? E, de qualquer forma, vejam só, a ideia de que você poderia acabar com a varíola, por exemplo, que era a vacina mais antiga, não é? Com práticas eugênicas, em vez de práticas preventivas, como a vacina, demonstrou ser absolutamente, pelo menos, ineficiente, porque com a vacinação, em 1979, não é? A varíola foi declarada erradicada do planeta, enquanto que
se nós estivéssemos controlando o gene para suscetibilidade de varíola ou algo do tipo, nós estaríamos cheios de varíola até hoje. Conversa comprida. Mais um complemento da pergunta dele. Eu queria saber se a eugenia, a genética, com a descoberta de genes recessivos, foi caída em desuso por causa disso. Porque eu vi num filme uma vez que um dos argumentos que as pessoas usaram num tribunal para defender a não eugenia era o gene recessivo, que não dava para identificar numa pessoa se era portador ou não. Bem, se eu entendi a sua pergunta, o fato é que a condenação da eugenia, das práticas eugênicas, ela não emergiu, ela não adveio de um debate técnico, não é? Mas sim de um debate político, de um debate de moral, de valores, não é? Sobre o que é próprio da espécie humana e o que não é próprio da espécie humana. Não é? Então, isso que a gente chama de moral e ética. Não é? Até hoje, a manipulação de células humanas que podem potencialmente gerar indivíduos, enfim, isso é alvo de um debate muito profundo e que precisa ser levado com muito cuidado, porque há posições que merecem respeito de todos os lados. Né? Mas, de qualquer forma, é o mesmo tipo de debate. Não é? Um debate onde você tem questões éticas, né? O que você acha que é a vida humana, isso extrapola o domínio estritamente científico, não é uma discussão técnica de genes ou de bases nitrogenadas, né? Vai muito além disso e é um debate onde todos podem participar em igualdade de condições. Vamos agradecer, então, mais uma vez ao professor Nélio por essa excelente palestra. Eu quero agradecer. Quero agradecer muito essa simpatia a vocês aqui até essa hora.